1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Muito forte isso aqui, né? 19 e 20. É uma palavra que eu achei aqui no meu morro. Enquanto eu faço alguns reparos, enquanto faço alguma limpeza, enquanto eu faço alguma coisa. A sabedoria do homem, ela é falha. Ele fica sem entender porque Deus é bom. Ele fica sem entender porque Deus é maravilhoso. Ele age, o ser humano age com a sua maldade. Ele age com a sua perversidade. Esse ser humano, ele vem para cima de você falando de uma outra pessoa. Mas se você começar a falar de Jesus para a vida desse homem, ele vai enlouquecer. Ele não vai entender. Porque a intenção dele foi fofocar. A intenção do cidadão foi falar mal do outro. Mas quando você começa a falar de Jesus, do amor, da bondade de Jesus, esse homem vai mudando a sua forma de falar e vai lhe apoiando. Porque antes mesmo o outro se juntava a ele, o outro se unia a ele para falar, quem sabe, de você mesmo, para falar mal de você. Mas você, na sua sabedoria que Deus te dá, você vai prudentemente solucionando esse problema, chamando o homem para conversar. Sem precisar atacá-lo, sem precisar tomar nada do que é dele. Entendeu? Porque você de repente ouviu o outro falando de você para ele. Antigamente, antes de você aceitar a Cristo como seu Salvador, você tinha isso como fofoca. Tá falando de mim? Não, não é falando de mim. Pode até usar o outro termo. É falando para mim. Tentando tirar de você o que você já sabe. O que você já colocou em prática, porque a carência do tal homem, a necessidade do tal homem fofoqueiro, é ele alcançar alguma coisa, ele quer ganhar alguma coisa. Mas tu é tão bondoso, tu é tão calmo, que a tua intenção é ganhá-lo para Jesus, não é? Jesus nos ensina a ter prudência no abrir da nossa boca para que a gente venha ganhar as almas. O cidadão, ele está vivendo um mundo de corrupção. Até nesses últimos dias a gente vê pelas TVs roubos, matanças. Mas eu quero te dizer, Deus é tão maravilhoso que te ensina a ser prudente no meio deles, para que eles sejam prudentes. O único jeito é você entronizar diante desses dois, tentando fazer com que os dois entendam que eles não têm Jesus em seu coração. Entenda que eles precisam ter Jesus, porque
O nosso Jesus morreu na cruz tanto por mim, tanto por você, como para eles. Então não dê lugar às fofocas, mas use essas fofocas para entender que o que Deus deu para você está provocando invejas neles, fazendo com que eles desejam ter o mesmo que você. As fofocas que eu falo aqui é de 2 cidadãos. Tive que prendê-lo porque ele aqui no pé de goiaba que nós tínhamos aquele muro ali. Ou seja, não tínhamos muro, mas aí para me colocar esse muro aí, o que eu tive que fazer? Tive que afastar das árvores que impedia colocar, né, o muro. Ou eu colocaria o muro mais para lá da árvore, ia dar razão do dono do outro lado reclamar. Então não, eu recuei. Eu tirei o muro uns 30 centímetros por causa da árvore e botei para cá. Mas o cidadão vizinho ali, talvez ele se achando ser dono dessa árvore, desse pé de goiaba, olha como dá de goiaba. Então ele toda vez vinha aqui, podava o pé de árvore, deixava ele peladinho. Mas era com certeza a maldade que ele tinha de não querer ver nós pegando goiaba aqui. Mas como o pé de goiaba não é dele, eu falei, sabe uma coisa, eu vou conversar com ele. Vou avisar para ele que esse pé de goiaba não nos pertence. Que eu afastei esse muro aqui, que deveria ser colocado do outro lado, afastei para cá. Mas que o pé de goiaba permanece sendo nosso porque foi plantações do nosso pai. Aí conversei com ele. Ele foi bem atento, ele ouviu bem, não faltou com respeito comigo. É um homem cuidadoso, é um homem trabalhador. Se você vê o terreno que ele cuida ali, ele limpa, ele cuida legal do terreno. Então a mania dele é podar. Se ele achar que tem uma árvore no meio do caminho dele, ele corta a árvore. Como ele andou cortando algumas ali. Mas não falando dele simplesmente, falando disso que eu estou te mostrando. Ele ficou irado dentro dele. Guardou uma mágoa dentro dele. Aí ele atravessou aquele caminho que eu abri para ele ali, um corredor. Ele atravessou aquele caminho e foi até o vizinho ali e jogou conversa fora, dizendo que eu estava mandando naquela árvore e fofocando de mim. Mas não, eu pude perceber que é um cidadão muito bom, pai de uma menina que está buscando o Senhor, sogro de um cidadão que é pastor e merece que Deus abençoe ele também. Mas ele tem um passado escondido que eu vi por aí, então não vou te dizer o que é. Então é um homem que não consegue achar Jesus com facilidade. Aí fica nós aqui, eu e o irmão Adilson, trabalhando de jeito que eles de lá percebem que estamos aqui, cuidando do nosso pedacinho de terra. Estou transmitindo isso para você entender que ganhar alma para Jesus depende da sua prudência, depende do seu entendimento, porque você pode passar por ele, dar um panfleto, pode passar por ele, convidar para a tua igreja, mas não vai funcionar porque um dia você tem que estar convivendo com aquele homem, com aquela pessoa. Estamos sempre falando para esse cidadão, mas esse cidadão, ele não tem dado o ouvido nas palavras. Andei botando algumas caixas de som com evangélico aqui, som evangélico, e ele andou chamando a atenção de nós para baixar o som, mas ele mesmo lá dentro da casinha dele, de vez em quando ele botava o rádio dele para tocar bem alto lá as coisinhas que nossos ouvidos não adotavam. Mas a gente está sempre na nossa simplicidade, cuidando das nossas coisas, e o homem está lá. Com certeza a filha está orando, o sogro está orando, alguém mais está orando para aquele cidadão ali. E Deus pode trabalhar na vida do homem.
o mais duro que seja. Então ele bateu a boca para o cidadão daqui. Agora eu cheguei, conversei com o cidadão veio falar comigo sobre o amor de Deus. Um ímpio falando sobre o amor de Deus. Aí eu larguei algumas palavras para ele. Falei para ele que Jesus morreu na cruz do Calvário e não nos acusou, não nos apontou. Ele, lá do alto, ele olhou para nós. No tempo de nossos pais, que podia estar ali matando ele, colocando ele na cruz. Ele olhou para os nossos pais e viu nós hoje, filhos, netos, vizinhos, amigos, daqueles homens que perversamente colocavam Jesus na cruz. Jesus falou: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. E eu gosto sempre de dizer: o Senhor já não estava perdoando aqueles que tinham feito a maldade nele, mas estava perdoando os familiares dele, os filhos deles, os netos, os bisnetos, os tataranetos que viriam anos depois, que somos nós hoje. Então esse é o grande amor que Deus tem para conosco, que a gente persevere na nossa salvação, não acusando, não apontando, mas porém falando uma verdade de maneira sábia e instruída. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz. Isso é o pouco que eu quis dizer aqui, viu? Não transforme aquela fofoca que falaram de você em coisa ruim. Analise esse negócio e vai estudar sobre isso, amém? Deus é contigo. Paz do Senhor.